Aleluia. Aleluia. Antes de você sentar, feche seus olhos por um momento. Eu quero orar pela palavra. Que haja espírito de sabedoria, espírito de revelação. Que o Espírito Santo possa confortar, confrontar os nossos corações nessa noite. Que nós possamos realmente entender aquilo para qual nós fomos chamados em Cristo Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Aleluia, pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, o Igor estava ministrando na hora que eu cheguei, e eu fiquei ali na porta, vendo os carros passarem, os ônibus passarem, vendo o rapaz trabalhando do outro lado, vendo a chegada de alguns irmãos, e eu fiquei pensando, que estava cheio de jovens aqui, e o Igor estava falando sobre o propósito do Senhor, sobre o chamado, e eu fiquei olhando para fora, olhava para dentro e olhava para fora, olhava para dentro e olhava para fora, e as pessoas do lado de fora vivendo a sua vida como tem que ser vivida, correndo atrás das coisas, os rapazes aqui do lado, aqui do PET, da loja de imóvel, conversando. Isso eu estou falando para você ver como que eu reparei nas coisas aí fora. Um casal sentado do outro lado da rua, conversando, estavam comendo, conversando, e aí os irmãos chegando, e Deus colocou algo no meu coração, como que é interessante, nós aqui dentro, nós ministramos sobre as coisas eternas, nós ministramos aqui sobre as coisas que nós desejamos viver na eternidade. Tem alguém que deseja viver coisas boas na eternidade? Diga amém. Então eu fiquei pensando aqui, falei, nossa, a igreja é como uma bolha fora do tempo, porque o que nós ministramos aqui, pode ter outros tipos de ministração, outros tipos de coisas, mas nós como igreja, aquilo que nós falamos aqui, tem a ver com a eternidade, tem a ver com o seu papel, tem a ver com a sua vida, destinando para a eternidade, amém? E eu não sei você, mas você já teve um sentimento de perda na sua vida? Talvez você já passou por isso alguma vez, um sentimento de perda. Talvez você perdeu o emprego, você levantou motivado naquele dia, se trocou, tomou aquele café da manhã, saiu, e aí chegou no trabalho, e a primeira coisa que o supervisor ou alguém falou, uma empresa grande, falou assim para você: passa lá no RH agora, nem bata o ponto. Alguém já passou por isso aqui? E aí você tem que ir lá para o RH. O que você vai fazer no RH? Vai dizer bom dia para a moça. Aí chegando lá, a pessoa fala: olha, nós queremos, eu vou dizer com as minhas palavras, né, mas queremos agradecer o seu tempo aqui, mas você está sendo desligado do quadro de cooperadores, né, porque hoje não é mais funcionário, né, hoje é cooperadores, né, colaboradores, quer dizer, colaboradores, né, e não vai ser mais necessário você estar prestando o seu serviço aqui. Isso não gera um sentimento de perda, né? Perdi o emprego, e agora, o que vai ser? O que vai ser do cartão que vence depois de amanhã? O que vai ser da conta de água, de luz? O que vai ser? O que eu vou comer? Com certeza, se você passou por essa situação, você vai pensar essas coisas. Talvez você já perdeu a hora de um compromisso importante, e ele passou, e aí você fica com aquele sentimento de perda. Meu Deus, por que eu não acordei mais cedo? Por que eu não fui dormir mais cedo? Por que eu não coloquei o relógio mais cedo para despertar? Por que eu não pedi para fulano, para o cachorro latir? Para não perder a hora. Ou você perdeu uma oportunidade. Sabe, eu estava lendo ontem algumas histórias, algumas coisas, e inventaram um personagem fictício, da qual ele viajava, e toda vez que ele viajava, ele via algo interessante nas viagens, e passados anos, aquilo que ele viu de interessante se tornou realidade no país onde ele estava.
Então ele foi para a Itália e chegando na Itália viu lá umas cafeterias onde vendia uns cafés cremosos, alguma coisa, e ele achou aquilo interessante e falou: nossa, eu acho que eu vou voltar para o meu país e vou montar isso, né? E aquilo apenas passou. Passado alguns anos, ele entrava numa cafeteria e tomava um café gostoso com tudo aquilo que lhe tinha direito, e era a Starbucks. E aí aquele sentimento de perda de oportunidade. Eu não sei se você já teve esse sentimento, né? Eu sei que quando eu vou fazer compra, não sei se é igual a vocês, mas eu pesquiso muito. Vou para a internet, visito loja. Então quando eu saio para cotar preço, eu tenho algo definido. Eu estou indo para ver o preço, não estou indo para comprar. E muitas vezes demora muito tempo para eu comprar. E aí eu vou num lugar, vou no outro, pesquiso, vou aqui, vou ali, ligo, mando mensagem, pesquiso no OLX, Mercado Livre, bababá, aí eu compro. E eu não sei se você tem esse sentimento. Passado alguns dias, você vê a mesma coisa que você comprou com preço reduzido. Você fala: nossa, perdi a oportunidade, gastei dinheiro a mais. Bom, eu quero gerar esse tipo de sentimento nesse início de pregação, porque eu lembro um dia, irmãos, que eu passei por esse sentimento por outros, e foi terrível. Nós estávamos nos preparando para ir para a conferência de Goiânia, tínhamos comprado as passagens antecipadas, ia eu mais alguns irmãos aqui de Jandira, e nós preparamos mala, pagamos, uma pessoa nos levou até o aeroporto, chegamos mais cedo, porque quando você vai no aeroporto, você tem que ir mais cedo para fazer o check-in, para poder passar, e despachando as malas, eu passei minhas malas, a pessoa que estava comigo passou as malas, outra passou as malas, e aí quando esse casal foi passar, o marido passou as malas, mas a esposa teve um pequeno problema, num documento, e não podia passar as malas para fazer o check-in, e ali foi aquela discussão, mas como não, que não sei o que, e bababá, e vamos daqui, vamos dali, passa 10 minutos, passa 20 minutos, passa meia hora, e não, vamos pedir para alguém mandar um fax, e aí manda o fax, e tenta achar o lugar do fax, não tem lugar de fax, então manda um e-mail, vamos mandar um e-mail, e tenta achar um lugar de e-mail, e aquela confusão toda, e resumindo, chegou o horário de embarque, e ela não pôde embarcar, e aí aquele sentimento, eu passei por um sentimento de perca de oportunidade, de frustração por causa deles, e aí aconteceu que aqueles que já tinham enviado a mala, teve que ir embora, teve que embarcar, e eu sou um deles, e esse casal teve que voltar, perdeu a viagem, e eu lembro que foi um sentimento muito ruim, uma decepção, uma frustração, aquela coisa ruim, e é interessante, o avião não caiu, né? Porque senão poderia ser, porque o avião ia cair, então Deus estava livrando eles. Não, o avião não caiu, então, mas ficou aquele sentimento de perda, aquele sentimento ruim. E eu quero nessa noite, irmão, falar aqui sobre algumas coisas relacionadas com a igreja. E a Bíblia, ela dá um exemplo de um grupo de pessoas que realmente eles tiveram uma perca grande. Quem lembra aqui das 10 virgens? Não vou ler o texto para nós podermos ganhar aqui tempo, mas a Bíblia diz lá que Jesus, contando a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 não, e aquelas 5, quando ouviram a voz do noivo, elas conseguiram seguir o noivo até o casamento, mas as outras 5 não, elas perderam a oportunidade, por não estarem prontas. Então, é isso que eu quero trabalhar nessa noite aqui, sabe, nós como pastores, como servos de Deus, nós trabalhamos, nós ensinamos, nós exortamos, nós discipulamos, porque em nosso coração existe um desejo de que ninguém perca a oportunidade. O sentimento que há na liderança, que há no seu líder, no seu pastor, é o mesmo de Jesus. Jesus, quando ele estava ali terminando o ministério dele, ele falou: Senhor, aqui estão aqueles que o Senhor me deste,
mas não perdeu nenhum, a não ser o filho da perdição, relacionando-se a Judas. Então Jesus tinha esse sentimento, e pelo Espírito esse sentimento é transferido a nós, para que ninguém perca a oportunidade que o Senhor quer dar, a oportunidade de você estar vivendo aqui. Então, como eu falei, estando na porta ali, nós estamos vivendo um tempo de oportunidade aqui, que Deus está nos dando, para vivermos a eternidade. As pessoas lá fora fazem o que tem que fazer, vivem da maneira que tem que viver, mas quando nós estamos reunidos como igreja, nós temos que isso tem que estar em nosso coração, que nós estamos vivendo o tempo da oportunidade, é o hoje, é o agora, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu faço, é a maneira de eu ser, que vai definir a eternidade. Então lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, se você puder abrir comigo, Efésios 3, versículo 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela a igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus como Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Amém? Então veja que Paulo, ele nos diz que a ele foi dado a graça de pregar o evangelho, de manifestar aquilo que um dia foi estabelecido por Deus como um eterno propósito. Então hoje nós estamos aqui para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para ministrar aquilo que um dia Deus já havia estabelecido como um eterno propósito, para mim e para você. Já falamos isso, somos hoje, você é um ser eterno. Então diga assim: eu sou um ser eterno. Você é alguém que Deus criou para a eternidade. Alguns escolhem viver sem Deus, outros escolhem viver com Deus, e outros escolhem servir a Deus aqui na terra, para viver a eternidade junto com eles. Então veja a diferença. Alguns não escolhem Deus, então vão viver a sua eternidade sem Deus. Outros escolhem Deus, mas não escolhem servir a Deus neste tempo. E nós então entendemos que somos esse ser eterno, que estamos neste momento para determinar a nossa eternidade, como que nós vamos viver. Com certeza o local para nós treinarmos, para nós sermos aperfeiçoados, sermos transformados, se chama igreja. Então diga: a igreja é o lugar da transformação. Não tem como, irmãos. Então nós fomos tremendamente abençoados por este livro, uma vida com propósitos, e isso gerou em nós mais convicção daquilo que nós queremos, daquilo que queremos para a nossa vida e o resto da nossa vida. Então o Antigo Testamento é algo interessante, porque ele nos mostra, eles viviam à sombra daquilo que hoje eu e você vivemos. O Antigo Testamento diz que eles são como exemplo daquilo que nós temos que viver hoje. Então eles viveram de uma maneira, mas se nós olharmos com a ótica do Novo Testamento, nós vamos entender algumas coisas. Então Deus lá, Ele separou um povo, separou um homem, através desse homem constituiu uma nação, constituiu um povo, esse povo cresceu, esse povo ficou cativo lá no Egito. Deus então libertou o povo, e Deus tinha uma promessa, havia uma terra para aquele povo, havia um lugar para eles serem aquilo que Deus chamou eles para ser. Então, para nós entendermos melhor o que eu quero falar nessa noite, quando Deus tirou o povo do Egito, levou até as portas de Canaã,
E Deus, nesse trajeto, Ele havia estabelecido o tabernáculo, amém? E o tabernáculo nada mais era do que a representação de Deus no meio do povo. E Deus então constituiu o tabernáculo, aquele povo que havia mais de 3 milhões de pessoas, eles tinham que se acampar ao redor do tabernáculo. Então eles ficavam ao redor se posicionavam ao redor do tabernáculo, ou seja, a presença de Deus, a vida de Deus era a coisa principal para eles. Eles tinham que voltar à porta das suas tendas para o tabernáculo da onde eles estavam, e eles se dividiam em tribos ao redor do tabernáculo, e assim eles ficaram durante muitos anos. Sabe, a Bíblia chama esse agrupamento dos filhos de Israel de arraial. Então diga, arraial. Era o arraial de Israel. Então Deus, Ele estava ali, aquele povo, estava o arraial, o tabernáculo no centro, e Deus então começa a ensinar aquele povo a maneira de viver, o que podia ou não podia, o que deveria de ser feito e não deveria de ser feito. E no arraial havia algumas coisas que Deus não aceitava de maneira nenhuma. Então Deus não aceitava a lepra. Você pode ver a passagem que quando Miriam se levantou contra a autoridade de Moisés, ela foi acometida de lepra, e a lepra era algo que matava a pessoa, e a pessoa ia se acabando, ia se perdendo os membros até a morte, chegar à morte. Moisés intercede por Miriam, está escrito na palavra, e Deus então fala para ela, então tire ela para fora do arraial, e depois de 7 dias, pode voltar a trazê-la de volta. Então, todas as vezes que você vê fora do arraial, é algo que é ruim, é uma imundícia, é algo impuro, que não poderia de se ter. O blasfemo, ele tinha que ser tirado para fora do arraial e apedrejado. A Bíblia diz que pessoas com fluxos, pessoas com fluxo de sangue, com pus, feridas purulentas, elas não poderiam ficar no arraial, e elas tinham que ser tiradas para fora. Tudo isso, lógico, existe um fator, que é o fator médico, biológico. Deus já, para você ver como que Deus tratava das pequenas coisas. Se alguém tem uma doença no meio do arraial, e ele continua junto com outros, a tendência é a doença se espalhar, sim ou não? Por que nós estamos vindo para os cultos de máscara? Justamente por causa de uma exigência sanitária. Deus, sabendo disso, Ele fazia com que as pessoas fossem removidas do arraial, para que não houvesse contaminação. Mas sabe o que é interessante? Deus, Ele não mudou o eterno propósito dEle, e quando Ele separou esse povo, declarou o tabernáculo no meio do povo, Ele então faz uma declaração lá em Êxodo capítulo 19, quando Ele tinha falado para Moisés, para aquele povo ser separado, porque Ele iria visitar o povo no Monte Sinai. E no versículo 5, Deus fala a sua declaração de eterno propósito. Qual é a declaração dele? Êxodo 19, versículo 5, diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Deus sempre desejou constituir um povo para si, um tipo de pessoa, uma estirpe, com certas qualidades que não havia na terra. O desejo de Deus era estabelecer um povo para si. Aquele povo de Israel ali era a preparação disso. Deus estava preparando aquele povo justamente para aquilo que hoje eu e você devemos de viver. Hoje o arraial é a igreja, irmãos. Hoje nós somos o arraial de Deus.
né? E você já percebeu que quando as pessoas elas saem do arraial, elas manifestam todo tipo de imundície, todo tipo de impureza. Basta você ver pessoas que saem hoje da igreja. Eu estava compartilhando isso com os irmãos lá que trabalham comigo, né? A pessoa sai fora do arraial, ela faz coisas que não deve. Sabe que na Bíblia, Deus até coloca um lugar fora do arraial para você fazer as suas necessidades. E havia um anjo, que era um agente sanitário, que ele passeava pelo arraial. E ai daquele que fazia as suas necessidades perto da tenda. A Bíblia diz que esse anjo, ele extirpava essa pessoa, porque Deus é um Deus zeloso. Então, fora do arraial é o lugar onde existem essas coisas, imundície, impureza, coisas erradas. As pessoas, quando elas saem da igreja, a primeira coisa que ela faz é ela enfia os 2 pés dentro da jaca. Se não bebia, começa a beber. Se não ia para balada, começa a ir para balada. Se não assistia determinadas coisas, começam a assistir determinadas coisas. É algo incrível. Por quê? Porque está fora do arraial. É no arraial aonde existe a presença de Deus. É no arraial aonde a vida de Deus se manifesta. Lá no tabernáculo havia o manifestar da presença de Deus, da vida de Deus. É onde também havia o perdão, aonde os sacerdotes ali liberavam dia após dia sacrifícios a Deus, e as pessoas que cometeram o erro iam até o tabernáculo para serem purificadas. Então é no arraial aonde existe purificação, aonde existe a transformação. Por isso nós precisamos olhar para a igreja com outros olhos, precisamos enxergar o propósito eterno de Deus, porque eu quero declarar que o propósito eterno de Deus é a igreja dele. É pela igreja que Jesus deu o seu sangue, e foi pela igreja que, pelo seu corpo, pelas suas feridas, constituiu o corpo chamado igreja. Você pode dizer amém por isso? Por isso nós precisamos ter muito temor quando nós falamos sobre igreja. O pastor Wilson ministrou quarta-feira, o pastor Paulo tem falado isso nos discipulados, que hoje o que dá ibope é você falar mal de igreja, é você falar mal de pregador, é você falar mal de louvor, é você falar mal de estrutura, é você falar mal do que estão fazendo, e aí é o que está dando ibope, isso lá fora, no mundo, de pessoas que dizem ser igreja, mas com certeza elas estão fora do arraial, porque o que elas fazem, Deus não se agrada. Então, quando nós olhamos a igreja, nós precisamos enxergar isso. Deus havia preparado até este lugar para fazer coisas de necessidade. Então, fora do arraial, nós não podemos ter nada. E sabe o que é interessante? Quando estão fora do arraial, as coisas desandam. E por que eu não posso ficar fora da igreja? Lembra das 10 virgens? Com certeza aquelas 5 virgens nécias viviam do jeito que elas queriam, viviam da maneira que bem entendia. E o que aconteceu com elas? Ficaram fora do casamento do noivo. Então, qual que é a importância de nós estarmos? A igreja é o eterno propósito estabelecido por Deus. É nela que podemos ser transformados e cumprir o eterno propósito de Deus. Então é dentro da igreja que Ele te estabeleceu para cumprir o eterno propósito dele. Não há fora da igreja, não há, irmãos. Existe a igreja visível, que é isso aqui que nós estamos vendo, a igreja local, aonde você tem um horário, aonde você tem pessoas. Existe a igreja invisível, que é a igreja universal, aonde todos aqueles que professam o nome de Jesus estão. Mas não tem como fora da igreja você cumprir o eterno propósito de Deus, não tem. Não, mas eu vou ter um ministério itinerante. Não, mas eu vou fazer missões. Eu vou fazer caridade. Eu vou fazer uma clínica de recuperação. Amém, são coisas boas, mas se não estiver vinculado à igreja, não tem razão. O drogado vai estar lá, as pessoas com fome vão continuar estando. Vai chegar, você dá a marmita, amanhã ela está com fome de novo. Nós estamos no tempo de jejum, tem alguém com fome aqui?
Porque é algo natural, vai se repetir. Agora, quando você entender o eterno propósito de Deus e estabelecer a vida de Deus, o propósito de Deus no coração dessas pessoas, elas podem passar fome, elas podem passar necessidade, mas elas vão entender que elas foram feitas para a eternidade, e elas vão entender que elas têm que fazer parte da igreja, da qual Jesus morreu por ela, e eles vão cumprir o propósito eterno de Deus. Quantos estão me compreendendo nessa noite? Diga amém. Aleluia. Então no arraial, irmãos, havia uma tribo, haviam 12 tribos, uma delas até foi tirada da herança, mas era a tribo de Levi, e a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes, que serviam ao Senhor. Sabe aquele tabernáculo, onde a vida, o perdão de Deus, a purificação de Deus era manifesta? Havia um grupo de pessoas ali, que se encarregavam daquilo, e a vida deles era servir o tabernáculo, a vida deles era estar ali. Então entre eles havia o sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas. Sabe o que é interessante? Quando um sumo sacerdote era para ser ungido, ele tinha que fazer um processo de purificação, e ele era retirado do arraial, feito a purificação por água, que simboliza o batismo hoje para nós. As vestes dele eram trocadas, e depois ele voltava para o tabernáculo para poder servir. E isso fala para nós do nosso batismo. O dia que você foi batizado, foi o dia que você foi levado para fora do arraial, para manifestar, para dizer que você não faz mais parte deste mundo, que este mundo não te pertence mais, nada neste mundo tem mais valor, tem mais atrativo do que estar no tabernáculo do Senhor, de estar servindo ao Senhor. Eu posso ouvir um amém? Então hoje, você está na igreja do Senhor. Então Deus deseja te levantar, meu irmão, minha irmã. Hoje, não sei qual é a sua função, mas lá no tabernáculo havia esses 3 tipos de servos. Então você conhece muito do sumo sacerdote, é aquele que fazia a expiação anual, que é a purificação do povo de Israel. Mas havia ali também os outros sacerdotes, que cuidavam ali dos sacrifícios diários, que cuidavam para que não se apagasse o fogo do altar, trocavam os pães da propiciação, cuidava do altar de incenso, cuidava do candelabro de luz para que não se apagasse. Essa era a função dos sacerdotes. Mas havia ali também os levitas, e os levitas, se você sabe o que esse povo viveu no deserto, eles viveram 40 anos peregrinando no deserto, e os levitas eram aqueles que se encarregavam de montar o tabernáculo e de desmontar o tabernáculo. Cada um dos levitas que estava ali tinha uma função específica, para que o tabernáculo fosse erguido. E deixa eu te falar, nesse eterno propósito de Deus chamado igreja, você tem um papel importante, da qual nenhum outro pode fazer, a não ser você. Sabe, os levitas, eles tinham que tirar os varais, que eram constituídos no muro do tabernáculo, para poder esticar as cortinas. Haviam levitas que tinham que tirar as colunas de madeira que esses varais entravam, e existiam outros levitas que tinham que cavar o buraco e tirar sapatas de lá aonde aquelas madeiras entravam, e os varais eram colocados para colocar a cortina. Quantos estão me acompanhando? Então cada um tinha uma função no tabernáculo, e Deus diz a palavra que Ele nos estabeleceu para ser uma propriedade particular. Aqueles levitas, aqueles sacerdotes e o sumo sacerdote era separado para isso, uma propriedade particular. Eles eram exclusivamente de Deus. Deixa eu te falar, o dia que você levantou a sua mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou uma propriedade particular de Deus. Agora você é dele, e ele é seu. Aleluia! Ele é seu. Então você foi separado, você é dele agora. E mais ainda, a Bíblia diz que Deus
nos chamou para sermos uma nação de reino sacerdotal. Então olha o propósito eterno de Deus. O estabelecimento da igreja é para nós podermos trabalhar no coração de cada um que se chega a esse organismo chamado igreja, para fazer com que ele entenda que ele é uma propriedade exclusiva de Deus, e ele foi separado para um propósito. Existe uma função, existe algo que só você pode fazer, que só eu posso fazer, e a igreja é este lugar de despertamento, aonde nós podemos exercer isso. Para quê, irmãos? Para não chegar naquele dia e nós termos um sentimento de perda, de nós termos um sentimento de perca da oportunidade, de perca do momento. Sabe, não existe nada mais triste do que ver pessoas no seu leito de morte que têm arrependimento. Deveria ter amado mais, deveria ter perdoado mais, deveria ter viajado mais, deveria ter feito isso a mais, deveria ter feito assado a mais, mas está no leito de morte, não tem mais o que ser feito. E eu e você, como sacerdotes do Senhor, como levitas do Senhor, eu não sei qual é a função que você tem na casa de Deus, nesse eterno propósito que Deus tem, mas eu sei que você tem um. Jesus mesmo falou sobre isso, sobre a parábola dos talentos. Um tinha 5, um tinha 2 e um tinha 1. Ou seja, Jesus não falou que nenhum não tem nenhum. Ninguém não tem nenhum. É impossível. Todos temos uma função, todos temos um propósito particular, da qual, se eu exercer, eu vou estar estabelecendo o propósito eterno de Deus. Você precisa ter revelação disso. Se você ainda não tem, busque isso nesse término de jejum. Nós estamos partindo para o final do jejum. Senhor, fala comigo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que agir, aonde que eu tenho que ir, qual que é a função que o Senhor me tem, o que o Senhor quer que eu realize para o Senhor. Eu não posso ficar fora, eu não posso deixar a vida passar, e chegar naquele dia, olhar para trás e falar, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu deixei disso? Porque, irmãos, esse é o pior sentimento que tem. E Deus, todos os dias, está nos dando oportunidade. Sabe, Deus misericordioso, bondoso, não importa, Ele te respeita se você falar não. Mas Ele te incentiva, te acompanha e te abençoa se você falar sim. Creia nisso. A igreja é o eterno propósito de Deus, e nós fomos estabelecidos nesse eterno propósito de Deus. Se você está me ouvindo é por causa disso. Não tem razão de ouvir uma ministração dessa se nós não entendermos isso. Eu fui salvo, fui conquistado, e a palavra de Deus diz isso, que nós fomos conquistados, fomos salvos para as boas obras. Então eu e você fomos chamados pelo Senhor para as boas obras, para fazer algo. Eu não quero aqui determinar o que você tem que fazer, porque talvez nem todos serão pastores de grande igreja, serão missionários, serão evangelistas, mas eu tenho certeza que todos aqui podem servir ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus quer usar você, aonde você está, com quem você está, da maneira que você é. Ele quer te usar. Se tem alguém mais interessado nisso, é Ele. Talvez Ele fique, eu não sei se pode falar essas coisas, né, do céu, porque a gente não está lá ainda, né, mas talvez Deus está andando para um lado e para o outro, lá no céu, trono, e andando para um lado e para o outro. Será que vai responder agora? Como se Ele não soubesse, né, mas será que vai fazer isso? Será que vai fazer aquilo? E os anjos roendo as unhas, Senhor, será que o João, o Pedro, o Antônio, ele vai responder agora ao Senhor? Será que agora que ele vai, Senhor, que expectativa, que estamos aguardando aqui, porque Pedro diz isso, que os anjos aguardam isso, eles desejam fazer aquilo que eu e você fomos encarregados de fazer. Então veja, os anjos veem o sacrifício de Jesus, os anjos veem Jesus. Sabe, esses dias eu estava meditando, no céu, tudo é perfeito? Sim ou não? Sim? É sim ou não? Sim,
É não. No céu existe uma imperfeição. Existe alguém sentado no trono, com as mãos perfuradas, os pés perfurados, e a sua lateral, as suas costelas furadas. Por quê? Por que Deus deixou isso? Para que quando os anjos olhem para aquilo, os anjos desejam, eu vi o meu Jesus, o meu Deus, aquele que me criou, as suas mãos estão furadas, a sua costela foi transpassada, os seus pés estão furados, como que não posso anunciar, como que eu não posso pregar, como que eu não posso ministrar? É isso que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 3, como que eu posso ficar passivo a isso? Por isso que os anjos desejam, anelam, pregar o evangelho que está encarregado a mim e a você, porque eles olham, o céu é todo perfeito, mas alguém que está sentado no trono tem imperfeições. E agora é interessante, Jesus teve o corpo glorificado, então ele poderia na glorificação curar as feridas, mas as feridas são um testemunho da nossa salvação. Por isso que está escrito lá, que eles verão aquele a quem transpassaram. Vai haver um dia que Jesus vai vir, e está próximo pelo que nós estamos vendo, irmãos. O tempo urge, e ele vai vir, e aqueles que não deram razão, aqueles que não deram importância para esse eterno propósito, a Bíblia diz que eles olharão para aqueles que transpassaram, e eles chorarão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, relacionada a isso que eu estou falando. Se você vivesse nos tempos de Jesus, imagine você, na época de Jesus, que Jesus estava separando os 12, estava pregando, você vendo Jesus, você ouvindo Jesus, naquele tempo, e você fosse um dos discípulos, porque você não precisava ser um dos 12, você poderia ser outros discípulos. Havia os 70, havia a multidão que viu Jesus subindo ao céu, 500 pessoas, havia os 120 no dia do batismo, tudo isso era discípulo. Imagine você nesse grupo de pessoas, até onde a igreja chegaria? Lembre-se, você está no tempo de Jesus, você viu tudo isso que nós lemos aqui, até onde a igreja chegaria? Porque a igreja chegou até nós vivemos hoje aquilo que irmãos e irmãs há mais de 2000 anos entenderam. Agora, se fosse você, com o tipo de compromisso que nós temos, com o tipo de dedicação que nós temos, com o tipo de vida que vivemos, será que a igreja chegaria? Essa é uma pergunta que nós precisamos entender, e não é uma pergunta para querer te condenar, irmão, é uma pergunta para tentar te despertar, porque como eu falei, Jesus está às portas, mas pode ser que ele demore 50 anos, pode ser que ele demore 100 anos, pode ser que ele demore mais 1000 anos, não sei, porque ele mesmo disse que o dia e a hora somente o Pai sabe, mais ninguém. Mas enquanto ele não vem, o que vai ser da igreja? Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, o que nós vamos fazer como igreja? Vamos falar que somos igreja, mas viver fora da igreja? Vamos falar que nós fazemos parte da igreja, mas não buscamos aquilo que a igreja busca? Quantos estão me entendendo nessa noite? Diga amém. Sabe, irmão, nós estamos aqui alertando a cada um, para que possam entender, você tem um papel para exercer na igreja, você tem algo para ser feito. Sabe, ontem a pastora falou sobre isso, sobre os filhos do pai amoroso, e eles não entendiam quem era o pai. Sabe, muitos de nós não entendemos o que é a igreja, porque basta nós vermos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, basta você ver quem sai fora do arraial, o que eles fazem. A primeira coisa é colocar latinha e garrafa no Facebook, ó, tá aqui, ó, a Heineken, a Skol Beats, pode ver, se eu estiver falando algo
errado, basta você acessar a internet. Está lá. É só mostra isso. Por quê? Porque não entendeu o que é igreja. Agora, a pior coisa é nós estarmos na igreja e não entendermos o que é igreja. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Sabe, Deus quer que nós cumpramos o seu eterno propósito. Existe algo que é pessoal, só você pode fazer, mas quando você entender isso e começar a fazer, começar a ser aquilo que Deus te chamou para ser, todos nós fazendo, se torna coletivo, amém? Quantos entenderam o que eu disse aqui? Quando você realizar aquilo que é pessoal, que Deus quer para a sua vida, e todos nós realizarmos aquilo que é pessoal, isso se torna coletivo. Irmãos, a igreja poderosa do Senhor é quando as pessoas entendem isso, porque aí não há porta do inferno que prevaleça contra ela, não há doença que possa permanecer, não há situação que não possa mudar, quando nós entendermos o que é a igreja, amém? Sabe, eu quero encerrar aqui, pessoal do louvor, eu quero encerrar dizendo, você só pode falar daquilo que você tem, daquilo que enche seu coração, e esse livro que nós ouvimos e lemos, eu lembro das 2 primeiras perguntas no primeiro capítulo que ele fez, e a primeira pergunta, que ele fala sobre o propósito de Deus, e ele fala sobre a eternidade, que nós fomos feitos para a eternidade. Então diga para a pessoa que está do seu lado, você foi criado para a eternidade. E a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: o que você fez com meu filho Jesus? Naquele dia, onde nós teremos o tribunal, onde nós teremos ali o julgamento, onde haverá ali a multidão de multidões, a primeira pergunta que Deus vai fazer para nós: o que você fez com meu filho Jesus? Alguém já cuidou de algum filho de alguém e essa pessoa se machucou? Tem alguém aqui, fora a Carol? Amém. É algo triste, não é? Você tem que explicar para a pessoa por que a criança se machucou. Então a minha sogra trabalha numa escolinha, e não tem nada pior, porque quando a criança cai, bate alguma coisa, está gravado na câmera, né? E aí tem que explicar para a mãe e para o pai, e depois tem que levar na sala, mostrar o vídeo, como que foi, porque o pai e a mãe não vai aceitar o que aconteceu com a criança, porque o pai e a mãe vai falar o seguinte: não, mas eu deixei a criança inteirinha com você. Agora olha o tamanho do galo, agora ela vem com acessório, olha o tamanho do galo que ela está, e aí tem que ficar explicando. Deixa eu te falar, nós vamos ter que explicar para Deus o que fizemos com o seu filho. O que você fez com o sacrifício dele? O que você fez com o nome dele? Você o honrou? Você dedicou sua vida a ele? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que responder. E a segunda é: o que você fez com tudo que eu te dei? O que você fez? O que você fez com a vida que eu te dei? Com a saúde que eu te dei? O que você fez com o carro? O que você fez com a casa? O que você fez com o trabalho? O que você fez com a família? O que você fez com o seu casamento? O que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Deus vai nos perguntar sobre isso. Irmãos, que nós possamos responder Ele da melhor forma possível. Eu quero que a sua resposta seja: Senhor, um dia eu me encontrei com o amor do seu filho, e eu fui constrangido, porque eu era pecador, eu tinha negado Ele várias vezes, mas aquele dia foi um dia maravilhoso para mim, porque eu abri meu coração, e seu filho veio morar dentro do meu coração. Eu não era digno, eu sei que eu não merecia, mas Ele me amou tanto, o sacrifício dele, eu olhei para o sacrifício e falei, foi algo mais do que eu podia ter, mas pela graça eu sou salvo. E Senhor, todos os dias da minha vida, eu procurei honrar este nome, eu procurei ser parecido com Ele, eu procurei falar como Ele fala, eu procurei agir como Ele age, eu procurei ser como Ele é,
porque Ele é o bem maior da minha vida. E a segunda, eu quero que você possa responder para Ele: Senhor, eu fiz parte da igreja, e tudo aquilo que o Senhor me deu, eu investi na igreja, meu tempo, a minha vida, a minha saúde, a minha família, os meus bens. Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu, eu entrei de cabeça na vida da igreja, para estabelecer esse eterno propósito do Senhor, porque eu sei que tudo aquilo que o Senhor me deu não era meu, por isso eu tinha que devolver, e a única maneira de devolver isso, era servindo ao Senhor. Ô irmão, isso é uma revelação que o Espírito coloca no meu coração. Você pode ter muitas coisas na sua vida, mas a única forma dessa coisa que você tem, servir a Deus, é você entregar para Ele, é você consagrar a Ele. Então tudo que você tem, se não estiver envolvido neste eterno propósito, é seu. Sabe, eu ouvi uma frase dos irmãos essa semana, dizendo o seguinte: o maior fracasso de um homem é ter sucesso onde não agrada a Deus. Sabe, existem muitas pessoas que têm muito sucesso neste mundo, em coisas que Deus não se agrada. Eu não estou falando que o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, todas as coisas que envolvam a sua vida não é importante. É importante, por isso é Deus que te deu. Mas isso está envolvido para o eterno propósito? Ou só está relacionado aqui, nesse tempo presente? A sua casa está relacionada para o eterno propósito? Ou apenas para esse tempo presente? A sua família, o seu trabalho, os seus recursos estão envolvidos para o eterno propósito ou só para este tempo? É aí que está o segredo. E eu espero que você possa responder ao Senhor: Senhor, tudo que o Senhor me deu, tudo que eu tinha, até o que eu não tinha, e o que eu desejava, era porque eu queria devolver para o Senhor. Eu queria retribuir o que o Senhor fez por mim. Fique de pé no lugar onde você está.